Então, mais uma vez, meninos, boa noite. Dando continuidade à aula da semana passada, a gente vai falar então sobre a expansão do território brasileiro, né? A interiorização do território brasileiro nos primeiros séculos da colonização e ocupação do Brasil, devido à nossa natureza, né? A nossa exuberante natureza de florestas muito densas nos primeiros séculos de ocupação aqui no nosso território da América do Sul portuguesa. A colonização ela se baseou principalmente na ocupação do litoral, devido, é claro, à própria natureza não só da geografia, das florestas tropicais, fosse a Mata Atlântica ou a floresta amazônica. Assim, o Brasil, como disse um certo antropólogo, o Brasil parece que a colonização no Brasil é meio que caranguejo, só anda para os lados no litoral. O Brasil está sempre voltado para o Atlântico, devido ao comércio, o tráfico de escravos da África, ao comércio com a metrópole portuguesa. Adentrar no território é muito difícil nesses primeiros anos. Então, desde o começo da ocupação do Brasil, desde das primeiras expedições para mapear o litoral do Brasil, nós tivemos assim as chamadas entradas, que eram expedições bancadas pela própria coroa portuguesa para mapear, sondar a possível presença de metais preciosos no Brasil, porque eles pensavam, bom, se tem na região da Espanha, deve ter também dessa região de cada linha de Tordesilhas. A gente não deve esquecer também que o território brasileiro era apenas a faixa litorânea do Nordeste, um pouco do Norte e do Sudeste. Grande parte do nosso território pertencia, então, à Espanha. Só que a Espanha não estava muito interessada, né? A Espanha estava mais interessada mesmo na região andina, a Mesoamérica, o Caribe, parte da América do Norte, porque eram regiões onde a produção aurífera e de prata era mais certa. Então, a região dos Andes, a região do Pacífico, a região do Caribe. Então, a parte do que é hoje a Amazônia, que era dos espanhóis, os espanhóis quase não tocaram praticamente, eles não tocaram. Então, grande parte do que é hoje o centro-oeste do Brasil, a região norte, nada disso era que pertencia à Espanha. A Espanha não se interessou nem um pouco em ocupar esses territórios. Mas ao sul, né, onde é hoje o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e hoje o Uruguai, é que então eram mais motivos de disputa entre Portugal e Espanha. Você deve lembrar na última aula que a gente falou também da chamada União Ibérica, quando o rei Filipe II da Espanha se torna então rei também, se torna Filipe I de Portugal. Ele mantém uma certa autonomia, ele junta os dois reinos e mantém uma certa autonomia para Portugal. Então, aquele tratado de Tordesilhas deixa de valer, porque tudo agora pertence à Espanha, inclusive o Brasil pertence ao Império Espanhol. Não fazia mais sentido a chamada linha de Tordesilhas. Então, aos poucos, muitos colonos brasileiros começaram então a ultrapassar e ocupar o território que era da Espanha. Não tinha mais essa preocupação em respeitar o Tratado de Tordesilhas. E outras coisas também vão acabar empurrando o pessoal para o interior do Brasil. Em grande parte tem a ver com a ocupação dos holandeses no Brasil, porque não só os holandeses ocuparam Pernambuco, o Nordeste, mas também os holandeses eles ocuparam as colônias portuguesas na África, que eram fonte de mão de obra, né, do tráfico negreiro. Então, faltou mão de obra no Brasil, vindo da África. Você não deve se esquecer também que, desde o começo da colonização, a coroa portuguesa se preocupou, juntamente com os jesuítas, se preocupou em proteger os indígenas da exploração e da escravidão, salvo, é claro, naqueles casos, né, um pouco vago, chamada guerra justa, onde o suposto selvagem
ele se negava a se sujeitar às imposições da Igreja e da coroa portuguesa, então aí ele poderia então ser combatido e escravizado. Fora isso, aquelas tribos então que tinham aliança com os portugueses ou eram mais pacíficas, essas eram protegidas de serem escravizadas. Grande parte disso se dá principalmente pelo interesse da coroa portuguesa em explorar a mão de obra africana, porque era muito mais lucrativo para a coroa portuguesa, que monopolizava o comércio de escravos. Ao se capturar os indígenas, é claro que tem a questão dos jesuítas, a questão de catequese dos indígenas, mas a questão primordial é econômica. Quando um colono brasileiro ele capturava um indígena e escravizava, a coroa portuguesa não ganhava nada com isso. Agora, quando ele era obrigado a comprar o escravo oriundo da África, o lucro era só da coroa. Era um lucro tão absurdo que superava até mesmo a produção de açúcar. A produção e comércio de açúcar eram menores do que o tráfico de escravos oriundos da África, onde eles eram comprados, né, trocados por mercadorias muito baratas. Então, você comprava um escravo, um ser humano da África, por apenas uma espingarda, 2 pistolas, ou então um tonel de cachaça, ou um fardo de tabaco. Era muito barato. E você vender caro na América, então, dava um lucro extraordinário. Os holandeses tomaram, então, os postos da mina e de Angola, na África, e aí, então, o Brasil se viu privado da sua principal fonte de mão de obra africana. Então, os colonos começaram, então, a capturar os indígenas, principalmente os colonos da região de São Paulo. E aí que surge, então, um movimento muito importante para a interiorização, conhecimento do interior e ocupação do interior do Brasil, que além das expedições patrocinadas pela coroa, as expedições oficiais, as chamadas entradas, nós vamos falar hoje, então, dos bandeirantes. As bandeiras vão ser, então, expedições particulares que também tinham vários propósitos. Não era simplesmente passear no interior da mata, que a chance de você se perder era muito grande, animais selvagens, doenças, tribos hostis. Então, por isso que também na história oficial do Brasil, principalmente aquela que era contada algumas décadas atrás nas escolas, principalmente para formar o espírito civil, a ideia de construção de nação do Brasil passava pela educação das escolas, de passar uma história um tanto heróica dos bandeirantes, então intrépidos, desbravadores do sertão, do interior do Brasil, quase como os cowboys, os primeiros colonizadores da América do Norte, combatendo o selvagem, levando, se sacrificando, desbravando a selva. Então, meio que essa narrativa que é típica dos Estados Unidos, meio que foi aperfeiçoada, aprimorada para eleger o bandeirante como sendo um herói, uma espécie de herói mítico nacional. O bandeirante, que geralmente homens brancos, mas com ascendência indígena, muitas das vezes, por isso eles conheciam tão bem, eles possuíam técnicas dos indígenas de poder se localizar na mata, de desbravar a mata, de falar. Muitas deles não falavam português, a maioria deles falavam o Guarani, as línguas, uma língua comum entre as tribos também. Os brancos, então, dessa época, eles falam português, mas principalmente falam essas línguas indígenas. Então, nós temos, e curiosamente, né, com esse movimento que nós estamos vendo no mundo, correndo o mundo do Vida Negras Importa, então, muito do passado colonialista da Europa, do passado escravocrata e dos Estados Unidos, muito das grandes personalidades estão sendo postas em xeque. O Cristóvão Colombo foi decapitado, né, pelo menos alguma das estátuas dele. Vários generais confederados da Guerra de Secessão Americana, ou seja, que lutaram do lado do Sul, que era racista, abertamente racista, escravocrata, tiveram seus monumentos
vandalizados. A estátua do rei da Bélgica, Leopoldo II, um dos maiores genocidas da história, o cara que dizimou, escravizou, explorou, humilhou e dizimou milhares, talvez até milhões de pessoas no Congo belga, também teve sua estátua derrubada e vandalizada. E aqui no Brasil, em São Paulo, o Borba Gato, que é uma estátua horrorosa de um dos bandeirantes, também está na mira de muitos movimentos que querem tirá-lo. Então, os bandeirantes, eles são homens, né, em sua maioria homens, brancos, um pezinho, né, com ascendência indígena, conhecem os costumes, então eles têm a técnica para poder entrar na mata, eles começam a entrar nessas expedições, tem vários interesses, que chamaremos então de bandeiras de apresamento, são aquelas que entram mesmo na mata atrás de índios, né, capturar índios para serem escravizados. Isso vai criar um choque com os jesuítas, principalmente. Não faltou mão de obra escrava africana devido à tomada de comércio na África pelos holandeses, então os colonos, principalmente os paulistas, passam a bancar essas bandeiras de apresamento. Há também chamadas de bandeiras de prospecção, que são expedições que buscavam então encontrar veios de ouro ou pedras preciosas. E por que eles partem logo de São Paulo? São Paulo, né, que fazia parte, era uma pequena vila fundada na capitania de São Vicente, e a agricultura muito ruim, né? São Paulo só vai despontar mesmo no século XIX com o café, mas até então não havia, por exemplo, produção de açúcar em larga escala. E a gente deve então lembrar também que após a expulsão dos holandeses da América Portuguesa, do Nordeste brasileiro, eles se ocupam então do Suriname, mas principalmente das ilhas do Caribe, as chamadas Antilhas holandesas. Começa então com a expertise que eles desenvolveram aqui no Brasil. Eles criam então uma indústria açucareira com um preço muito mais competitivo, com uma produção melhor, de melhor qualidade e mais próximo da Europa e da América do Norte. Então, o açúcar no Brasil entra em decadência, né? A economia brasileira entra em franca decadência. Então, como São Paulo estava uma região mais próxima do Planalto, né, mais de interior, não tanto no litoral, muitos rios navegáveis, né, possibilitando então o transporte, e também é como se fossem estradas no meio daquele oceano de verde que são as matas no interior do Brasil. E também tinha chamadas o sertanismo de contrato. Sertão, nesse caso aqui, a gente geralmente associa o sertão do Nordeste, mas se a gente falar aqui de sertão, é o interior do Brasil, a Interlândia da América do Sul. Então, tudo é sertão. Então, o chamado sertanismo de contrato era quando eles alguns ricos proprietários de terra contratavam então bandeirantes para destruir quilombos e retomar escravos. Se deve lembrar que quilombo, então, são aqueles agrupamentos no meio da mata, no interior, bem no interior escondido, fundado principalmente por escravos que fugiam, né, das lavouras, encontravam abrigo, encontravam então e formavam uma nova sociedade ali. E não só negros, mas também indígenas e até mesmo homens brancos, né, pobres, que não tinham terra, acabavam entrando então no quilombo. Então, contratava esses bandeirantes para destruir esses quilombos. Então, como eu tinha falado, os bandeirantes jesuítas começam a entrar em conflito, há necessidade então da intervenção da coroa portuguesa a favor dos jesuítas a princípio, né, criticando a escravidão dos indígenas, mas isso acaba sendo letra morta, né? Quem manda mesmo então são os colonos aqui no Brasil. A distância da metrópole é muito grande. Então, após o fim, né, da União Ibérica, Portugal e Espanha começam então a fazer vários outros acordos para redefinir as fronteiras do nosso território.
Mas qual vai ser a consequência do bandeirantismo, né, dessas bandeiras? É a descoberta de ouro na região de Minas Gerais, né? Então, era uma região em que os paulistas vão chegando, descobre-se o ouro, mas o ouro do Brasil, que a gente vai falar numa próxima aula sobre esse chamado ciclo do ouro, a mineração no interior do Brasil, ele é um pouco mais complexo. A gente imagina que o Brasil transbordava de ouro, né? É uma coisa que talvez na nossa imaginação nacionalista, patriótica, a gente fala assim, os portugueses roubaram todo o nosso ouro, que acabou nas mãos da Inglaterra. Na verdade, a produção de ouro do Brasil era muito menor do que nós imaginaríamos. O ouro daqui é o típico ouro de aluvião. Então, os bandeirantes, geralmente, eles procuravam rios, riachos, e no leito dos rios, no cascalho, então, eles procuravam, então, vestígios de, de metal precioso. Então, que é o chamado de faiscamento. Então, eles pegavam aquelas pedras do fundo do rio, aí às vezes encontrar algumas partículas, aquilo indicaria então que haveria na nascente ou próximo à nascente um veio de ouro. Então, os paulistas dão início à exploração de metais preciosos no Brasil. Bom, gente, então falta-nos aqui um mapa, mas vocês obviamente têm em mente como é o mapa do Brasil. Então, o mapa após o fim da União Ibérica é muito parecido com o mapa que nós temos hoje, tirando grande parte, um grande pedaço do Centro-Oeste, o Sul e, é claro, o Acre. Basicamente, após o fim da União Ibérica, Portugal e Espanha então decidem fazer um acordo baseado na posse da terra. Então, eles falam assim, a gente não vai expulsar os colonos brasileiros, o que Portugal colonizou fica para Portugal. Mas ainda assim vai ter uma série de acordos entre Portugal e Espanha, principalmente em questões relacionadas ao extremo sul do Brasil, porque aí tem a chamada Colônia do Sacramento e os 7 povos das missões, que era então uma missão jesuítica de catequização e supostamente civilização dos indígenas naquela região, e passa a ser um ponto nevrálgico entre Portugal e Espanha. Então, gente, o primeiro tratado que a gente tem aqui é o Tratado de Lisboa. Então, perdão. Então, assim, Portugal e Espanha ficam sempre disputando o sul do Brasil. O resto, assim, não é tão disputado, né, porque não havia tanto interesse, mas a gente deve lembrar que abaixo do Brasil tem o chamado vice-reinado do Rio da Prata, que é hoje Argentina, Paraguai, parte do Chile. Né? O Uruguai também fica nessa coisa, né? Eles fundam Montevidéu. Do outro lado do rio tinha a colônia de Sacramento, que foi fundada pelos portugueses, bem ao sul, onde é hoje a fronteira entre Brasil e o Uruguai. E do outro lado do rio, os espanhóis fundaram Montevidéu. Por isso que o país chamado Uruguai, o nome oficial do Uruguai é República da Banda Oriental do Uruguai, porque ele fica do outro lado do rio Uruguai. Então, temos o Tratado de Lisboa. Então, assim, para impedir uma guerra entre Portugal e Espanha pela região do Sacramento, a Inglaterra meio que fica do lado de Portugal e a Espanha, então, recua. Tem também uma questão interessante que é a questão da sucessão espanhola. O rei da Espanha, então, quando morre, indica o sucessor, e esse sucessor é de origem francesa. E isso acaba, então, fortalecendo a França, porque no século XVIII a disputa na Europa é entre Inglaterra, o Sacro Império Romano Germânico e a França. São as três grandes potências da época. A Espanha já está meio em decadência, e já no século XVIII a Espanha não é a potência marítima, comercial que era no século XVI e XVII. No século XVIII, os ingleses já destruíram toda a frota espanhola, não é mais a invencível armada da Espanha.
E então, Portugal fica do lado da Inglaterra, então, contra a Espanha, né? Porque aí decide se colocar um rei de origem francesa. A Espanha, então, entra em guerra com a Inglaterra, toma um pau, mas Portugal acaba ficando do lado da Inglaterra sempre, né? Muita gente fala assim, Portugal é muito burra, ficou do lado da Inglaterra, a Inglaterra fez vários acordos com Portugal, principalmente que a gente chama sempre de Methuen, dos panos e vinhos, que foi horrível para Portugal, que só fez Portugal se endividar sempre com a Inglaterra. Mas Portugal, um país pequeno, espremido entre o Atlântico e a Espanha, precisava de um apoio poderoso e encontrou na Inglaterra. Então a Inglaterra dava o apoio militar que Portugal precisava. Então Portugal fica do lado da Inglaterra contra a Espanha e a Espanha se vinga então tentando invadir a região do Sacramento novamente. Precisam fazer outro acordo, aí chamado Acordo de Utrecht, firmado então lá na Alemanha, que a Espanha então devolve Sacramento, a França fica com a Guiana Francesa, e aí a gente fala assim que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. O Oiapoque é o ponto mais ao extremo norte, que aí faz fronteira com a Guiana da França. Depois vem o Tratado de Madrid, que reconhece então os territórios que são utipucidetes, do latim quer dizer os territórios que são ocupados ali no extremo sul do Brasil, no território que é da Espanha, aquele que já tem colonos brasileiros morando, então a Espanha deixa para Portugal. Aí tem uma troca. Portugal, então, dá Sacramento para a Espanha e fica com 7 povos das missões. Acaba tendo também sempre a disputa, né? Os colonos brasileiros acabam passando de um lado para o outro, então acaba criando conflitos. Novamente tem outro tratado também, Tratado de El Pardo, que aí anula o tratado anterior. E aí então Sacramento volta para Portugal e os 7 povos vai para a Espanha. Isso aqui é muito complicado, cara, na moral. Vai e volta e é sempre a mesma região. Depois tem Tratado de Santo Ildefonso, que aí tudo aquilo que o Marquês de Pombal tinha firmado com a Espanha, a Dona Maria, chamada a Louca, demite o Pombal e volta tudo ao que era antes. E então só vai terminar essa briga, se é que vai terminar, com o chamado Tratado de Badajoz, já no começo do século XIX, onde então Madrid, quer dizer, a Espanha mantém a divisão como a gente conhece mais ou menos hoje. O Uruguai, o que é hoje o Uruguai, fica para o Brasil e só vai perder depois, durante o reinado de Dom Pedro I. Tá? Geralmente, essas questões aqui de reinado, para vestibular, se fala muito assim do Tratado de Santo Ildefonso e de Utrecht. Não vejo muito quem se preocupar com isso, não. Quem se preocupa muito com isso aqui é o pessoal da ESA, porque a prova de história da ESA, apesar de ser 4 questões, os milicos adoram, eles gostam muito dessas questões assim de piolho em cabeça de ovo, dessas minúciazinhas e desses tratados dos territórios, dos limites territoriais do Brasil. Isso aqui cai muito nas questões da ESA, mas para a gente não nos interessa muito, não. Essa questão aqui é só para fechar o da semana passada, gente. Então, alguma dúvida até aqui? Algum problema? Se vocês não se importarem, então, a gente deixa para a semana que vem e a gente começa a falar sobre o período de mineração no Brasil, tá? Então, por enquanto, eu só estou dando mais importância, estou dando mais atenção à história do Brasil, porque a gente ficou muito atrasado, tá? A gente vai ver se a gente vai até a região até o período do Império, primeiro e segundo Império, tá? Para depois a gente voltar à história geral, ou então a gente pode alternar, tá? Vai de como ficar o nosso diálogo aqui, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês
e até semana que vem. Tenham um bom descanso. Tudo de bom para vocês, meninos. Tchau.